Bem-vindos todos. Bom, nesse episódio nós vamos dar uma olhada em como fazer uma otimização automática, usando aqui o ambiente do Salomé, já acessando de uma vez o Codeaster por dentro do script e fazendo acesso aqui à biblioteca que tem no Python de rotinas de otimização. Qual o objetivo disso? Vamos gerar uma moldura, um framework, para quem quiser, para executar uma busca automática de parâmetros ótimos de geometria, né? Então vai envolver toda aquela coisa de produzir fazer a geometria e a malha, exportar o script, fazer uma parametrização, e isso também pode servir como um ponto de partida, né, para futuramente fazer identificação de parâmetros de materiais com algoritmos que não tem no Codeaster originalmente, né? Pode de repente surgir uma forma melhor. E também testar a integração do IAX aos outros módulos, né? Como é que você acessa outros módulos a partir do módulo de programação visual do Salomé. Procedimento, né? Como já adiantado, né? Scripts de geometria e malha, gerados como já foi visto em episódios anteriores. O processo inteiro vai ser encapsulado numa função, então vai ter toda a parte de geometria, malha, juntamente com a solução, né, que vai ser uma chamada de sistema, e o pós-processamento. E essa função vai ser governada, né, por dentro de uma rotina que está nesse pacote aqui, o SciPy Optimize. O SciPy é um pacote de programas científicos, né, de computação científica. Tem várias rotinas ali de estatística, de álgebra linear, etc. e tal. E o subpacote que tem dentro dela, no Optimize, é o que lida só com rotinas de otimização. O exemplo onde nós vamos fazer isso é este daqui, né? Bastante simples, mais simples que eu consegui arranjar, que é uma viga com dois apoios, e ela vai ter um carregamento uniforme distribuído ao longo dela. E o parâmetro que eu vou mexer em que fração do comprimento da viga eu vou colocar os dois apoios. Minha meta vai ser reduzir o máximo possível os momentos que estão agindo aqui. Então, se eu fechar essa área, né, jogar os apoios mais para dentro, eu vou, logicamente, diminuir esse momento que tem aqui na barriga, mas eu vou aumentar o momento que está na parte aqui em balanço. Se eu fizer o inverso, né, jogar os apoios para fora, esse momento em balanço diminui, mas o momento da barriga aqui aumenta. O ponto ótimo é quando os dois momentos em módulo são iguais. Isso se dá mais ou menos analiticamente, né, fazendo a análise toda, aqui com alfa igual a 0,2071. Qual vai ser mais ou menos o arranjo? Eu vou gerar um módulo, um nó de script, aliás, dentro do IAX, declarando uma função que recebe como parâmetro o alfa, tem toda aquela parte de comandos de geometria e malha, para determinar a geometria e a malha. Aqui eu também vou exportar a malha num arquivo MED, que eu vou depois acessar aqui dentro uma chamada de sistema para fazer a análise do problema mecânico. Num dos arquivos exportados vai estar o valor que no pós-processamento vai ter a saída aqui na tensão equivalente máxima de von Mises. Esta função vem aqui para dentro no outro nó para poder fazer a otimização. Então, esta função aqui vai variando o alfa e buscando, para cada alfa, né, tem um resultado diferente, ele vai buscando a superfície de resposta, né, a linha de resposta no caso, para chegar ao parâmetro otimizado aqui do alfa, né. Bem, isso feito, eu cheguei a algumas observações, né. Cada chamada do ciclo de solução produz lá no módulo de geometria e no módulo de malha um objeto de geometria e um de malha, independente assim em que estágio está. Então, se tiver 90 chamadas de função, você vai ver lá 90 objetos geométricos, 90 malhas.
E eu tentei usar, né, alguns comandos para apagar esses objetos, né, para não ficar gerando muito volume de dados, né, para gravar o arquivo. E, infelizmente, embora esses comandos funcionassem de dentro do módulo de geometria ou do módulo de malha, eles não funcionaram dentro do IACS. Então, minha única saída foi buscar a execução via linha de comando. Aí eu precisei fazer algumas mudanças no arquivo de script. Que basicamente, né, como quem já viu lá os arquivos de script nos episódios anteriores, tem um cabeçalho, né, que faz importação aqui da biblioteca de sistema operacional, de sistema e do ambiente Salomé. Normalmente se faz esse comando aqui direto, né, o Salomé init, só que isto aqui só é chamado quando você está dentro da interface gráfica. Tem até o notebook aqui, né, que começa o livro de notas. Mas isso aqui, para a linha de comando, é bloqueado. E você passa a chamar este conjunto de comandos aqui, que vai gerar uma instância do Salomé. E essa instância vai estar rodando dentro de um prompt do Python, né? O Python vai ser chamado na linha de comando para executar essa sequência de comandos, né? E dentro dela, depois disso aqui é que vem as partes de geometria, o ASRun, o PostProc, etc e tal. Então a chamada aqui para a função de otimização, e lá no final de tudo eu peço para parar a instância. Então ele apaga tudo, limpa, não grava nenhum arquivo, não grava nenhum objeto, né, de geometria ou de malha. O problema é que com essa situação muito boba, né, unidimensional, são poucos nós, etc e tal, ele já estava me dando arquivos com 12 MB, 16 MB, 18 MB de tamanho. Então eu fiquei realmente com receio de que, caso isso fosse feito para um problema tridimensional, às vezes com 3 ou 4 parâmetros sendo buscados, né? Quer dizer, com vários, muito mais chamadas de função, e um volume maior para cada chamada, isso daria muito provavelmente um tamanho de arquivo que talvez travasse o sistema, travasse o processo inteiro. Então eu acabei apelando para esse tipo de saída. Então, nós vamos dar uma olhada aqui, basicamente, no que foi feito para estabelecer o problema básico. Vou começar aqui pela geometria. Na geometria eu usei a ferramenta Sketch, que é essa daqui, para gerar a linha, né, já dividindo em alguns pontos. Nesse caso, a linha já está aqui colocada. Deixa eu apagar. E aqui dentro tem os filhotes, né? Pode usar aqui mostrar só os membros filhos, né? Então tem aqui o primeiro ponto que foi definido lá no Sketch, o segundo, terceiro e quarto. Depois eu separei, fiz a operação de explosão aqui na Eclater em vértices e segmentos, né, para poder isolá-los aqui e usar mais na frente. A malha, uma coisa também bem direta. Foi feita aqui com aqui eu coloquei número de segmentos, mas na resolução mesmo do algoritmo, né, quando eu exportei, eu modifiquei isso aqui para tamanho de malha, né, para 0,1. Acho que eu poderia até fazer isso aqui também, uma vez. Editar uma malha. Eita! 0,1.
Ok. Eu acho que aquela montoeira foi reflexo das vezes em que eu tentei fazer esse sistema todo dentro do Yax, né? E ele ficou gerando aquelas monte de malhas. Aí sobrou algum lixo aqui. Algum não, é bastante lixo. Muita coisa aqui, né? De todas as vezes que ele chamava a função, ele gerava uma malha diferente e alocava mais um número de segmentos. Então esse monte de memória que está aqui é a prova, é um resquício, né, do que aconteceu lá quando eu tentei fazer essa otimização dentro do Yax. Então aqui está a malha, informações sobre a malha. Está aqui 43. Aqui os nós, os elementos e os grupos que eu formei aqui, né? Grupos de nós, para me referir lá dentro do Aster. Agora vamos para o Aster em si. Bom, aqui no Aster, estágio 1, leitura da malha, como sempre. Definição do modelo. Aqui eu usei na malha de referência, né, um modelo para todos os elementos. Problema mecânico, o modelo é um POL DT. Então, tem efeito de Timoshenko, né, deformação da seção. Propriedades dos elementos. No caso aqui eu usei um perfil pré-existente, né, um quadrado, um retângulo, né, e coloquei aqui alturas, uma barra maciça, né, 0,3 de altura no HY e 0,1 no HZ. E o grupo de malha aqui é todo, né, a malha inteira que é o beam. Materiais, tranquilão, o de sempre. Material elástico, é um aço comum. E atribuição dos materiais, né, referindo aqui ao modelo, todos aquele aço mesmo, colocado aqui. Para efeito, né, de cálculo de alguns resultados, eu coloquei aqui uma função, eu acho que é melhor aqui, peraí, é melhor no editor de texto, sim. Esse CECPOL é para calcular a tensão equivalente no caso de um elemento de viga. No caso do elemento de viga, ele dá separadamente, né, a tensão relativa ao esforço normal, tensões relativas às cortantes em Y e Z, de momento torsor e de momentos fletores em Y e Z. Então tem que compor para chegar na tensão de von Mises, né, nessa expressão que foi colocada aqui, né, usando sempre os valores absolutos para poder provocar um majorante da solicitação. Condições de carregamento. O grupo de nós, né, onde isso vai ser colocado, são esses dois aqui, né, estão no meio tá vendo aqui? Isso aqui é o corpo inteiro, é a malha de fora a fora, e aqui são aqueles nós que eu coloquei lá
na hora de definir a geometria, no nó intermediário. Essa fração aqui, essa posição desses nós aqui dentro do total é que vai ser variado no processo de otimização. Mas aqui está colocado como suportes 2 e 3. E a condição de deformação, né, dx, dy, dz nulos, dr e x, né, só rotação em x bloqueada, e a drz também. Então ele consegue se deformar na direção z, deslocar na direção z e fazer rotações na direção y. E aqui para baixo o force Poultry. Eu coloquei no caso para todos, né, uma força em z de menos 10.000. Isso aqui também é só para formar a base do programa que vai fazer a solução. Mechastatic, é a análise, né, apontando aqui o campo de materiais, características de elemento, o modelo e o campo de condições de contorno, né, aquele elemento load. O Mechastatic ele já engloba o cálculo das matrizes de elemento, do vetor elemento e das montagens para o sistema linear final. E já faz a solução também. No pós-tratamento, eu vou pedir aqui uma SIPO-ELNO, são as tensões relativa a Poultry, né, a modelo de viga, por elemento por nó. Bom, com relação àquele SIPO-ELNO, a gente pode ver aqui na documentação do CalcChamp, né, como são as expressões daqueles fatores que eu puxei lá na hora de calcular a tensão equivalente da viga. Então aqui é normal, né, normal sobre área, momento fletor, realmente momento fletor em y, a inércia em y e a coordenada z máximo. Se você tiver uma seção genérica, seção geral, tem uma variável que você pode indicar qual é a distância máxima da fibra aqui, para poder calcular o valor correto. O mesmo aqui para FZ, as expressões aqui no caso de força cortante, né? Tem aqui um fator de correção, né, no caso do modelo de Timoshenko, que ele já calcula para os perfis, as seções que ele já tem, ele calcula internamente isso aqui, senão você vai ter que fornecer por fora. E aqui a torção, como mostrado antes. Então aqui eu estou pedindo o SIPO-ELNO, vai calcular aquele campo todo. E aqui no chamo útil é onde eu vou usar o SIPO-ELNO para calcular aquela expressão e colocar no meu UT01, né, que é um campo que vai ser gerado aqui dentro com aquela expressão da tensão equivalente, né? Aqui na tabela eu pedi duas operações, né? Isso aqui é extremo, pegue só os valores extremos desse campo aqui, né? O SIPO-ELNO. Opa, não é abandonar, é só anular para voltar. E aqui também peguei o ponto extremo só daquele valor que eu estou calculando lá, né? E aqui as impressões, né, da saída e do campo da tabela. Então, vamos ver como fica isso rodando.
Ok, terminou aqui a execução. Ele vai produzir uma tabela. Naquele campo de tabela estão aqui os valores externos do CIPO-ELNO e do UT01X1. Nesse caso, o T01X1 é onde eu tenho o valor da tensão de von Mises. Tem aqui o máximo, 2,52, e o mínimo, que é 1 ponto alguma coisa, vezes 10 a menos 9. Né? Já é um valor absoluto, né? Então o máximo absoluto e o máximo vão dar a mesma coisa. E tem essas diferenças aqui em relação ao CIPO-ELNO. No caso, o máximo no campo CIPO-ELNO está sempre dando momento fletor na direção Z. O momento fletor causado pela força em Z, né? Estão dando esses valores apresentados aqui. Isso aqui é a tensão, não o momento em si. Certo? Então, este sujeito aqui produz uma execução, tanto um arquivo de comandos quanto um arquivo export e a malha aqui colocada. Esses dois arquivos de comando e export foram copiados para cá. Tem aqui o export e o stage 1, e eles vão ser usados lá no processo de otimização. Então, esse processo é o que vai ser explicado na terceira parte. Bom, então aqui finalmente vamos ver como ficou o esquema de otimização. Eu fiz a exportação, né, do script que gera a geometria e a malha, e acrescentando aqui o comando que vai fazer a exportação dessa malha exatamente no diretório onde eu vou trabalhar. Feita essa sequência aqui, né, logo depois eu tenho uma chamada do sistema, eu aponto para o diretório de trabalho e executo as run export 1. Então eu vou pegar esse export 1 aqui, em que eu já defini, já puxei lá do Salomé Meca, né, o arquivo de exportação que está lá, né, e apontei aqui para o arquivo de comando, o arquivo da malha, os resultados, etc. e tal. E logo depois dele eu faço a parte de pós-processamento, né? Eu vou pegar aquele arquivo resu que está lá e vou achar onde está o valor da tensão máxima, e esse valor de tensão máxima vai ser usado pelo esquema de otimização. Então, tudo isso aqui eu coloco dentro de uma função. Esse beam opt-in aqui, alfa, o evol é o arquivo onde eu vou gravar a saída, né, que eu preciso fazer um acompanhamento depois, e esse evol vai ser colocado aqui em cima, né, abrir aqui o evolution, txt, modo append, né, para poder em cada rodada ir colocando uma linha, e já comecei aqui com o cabeçalho dele. Aqui, como mostrado antes, né, essa sequência de comandos funciona quando eu tenho a interface gráfica em ação, mas como tive todos aqueles problemas, né, com o IAX, pendurando um monte de objetos e tudo mais, eu parti aqui para essa solução, né. Eu gero um Salomé Instance, né, para ter acesso aos procedimentos, né, de gerar geometria, produzir malhas, pontar malhas, etc. e tal. Já coloco aqui, né, comecei uma instância, e lá no final, depois de tudo, paro a instância. Então, como é feito aqui o pós-tratamento, depois de tudo? Abri aqui o arquivo de resultado, iniciei o processo de leitura de linhas e vou ler até que a linha esteja vazia, né? Essa expressão maximale dx1
é a que marca esta linha aqui, que é onde eu vou achar o valor do máximo de tensão de von Mises. Então vou lendo aqui até achar essa sequência dentro da linha, e quando eu achar eu faço o split dela. Eu separo usando os espaços em branco. Depois disso, eu vou procurar onde está o est, que é essa sequência aqui. Então logo depois desse est tem o valor da tensão. Esse valor ele vai estar gravado como texto. Então aqui entra a jogada, né? Eu vou achar a posição que está esse est, vou deslocar 1, vou pegar esse valor, né, deslocado de 1, transformar num float. Aí aqui já fechei, escrevo aqui o valor e retorno o valor achado aqui logo depois do est. Isso tudo vai ser comandado, né, essa função que acabou de ser descrita aqui, ela vai ser comandada por uma rotina que tem dentro do SciPy, na subbiblioteca de otimização, que é o Minimize. Nesse caso aqui eu tenho que apontar para ele qual é a função que ele está tentando minimizar, o ponto de início, se tem algum argumento extra, né? O argumento que ele vai usar para alterar, né, para marchar na resposta, é sempre o primeiro argumento dessa função aqui, e aqui nesse args você passa qualquer coisa que esteja extra na chamada da função. O método que eu escolhi aqui no caso é o Nelder-Mead, é um método de meio busca exaustiva, meio gradiente, né? Ele vai caminhando com triângulos pela superfície, né, para ver se acha o processo. E coloquei aqui uma opção para colocar no máximo 25 iterações, eu também não estou a fim de gastar um dia nesse negócio. Imprime a solução, fecha aqui o arquivo de saída, termina a instância e é isso aí. O que eu vou fazer? Como que eu vou acionar isso? Eu preciso de um Salamander Mecha Shell. Então é um Salamander Mecha chamado aqui a partir da linha de comando. Isso aqui já me carrega o ambiente completo do Salamander. A gente vê aqui, por exemplo, no setting, que são as variáveis de ambiente, ele já coloca as variáveis normais e tem algumas que são relativas realmente ao Salamander, né? O Swig, S-Mesh, tem uma série de pacotes aqui que já estão apontados aqui nesse ambiente. O Python já bem, o caminho do Python já bem semeado de itens do Salamander. Então tem bastante alterações específicas desse ambiente aqui. No caso do Linux, que eu estou usando aqui, a versão 2019, dá para chegar nele fácil. No caso do Windows, a versão 2021 consegue acessar isso tranquilamente. A versão 2019 já não. Então, mas como a coisa existe, né? É só atualizar a versão Windows que você vai ter acesso a essa ferramenta aqui do Salamander Shell. No caso, como é que eu vou então executar isso, né? Python bin optin py. Vai iniciar a instância. Está aqui, ó. Achou uma porta de execução. Executou a primeira e vai ficar aqui por um tempo. Então vamos dar um tempo aqui. Volto quando terminar. E chegamos aqui ao final, né? Ele imprimiu aqui a última solução. O parâmetro ótimo, no caso, é 0,2052. Se eu não me engano, era 0,2071, 72, lá naquela referência feita a partir
da equalização daqueles máximos de momento fica um pouco diferente, sim, porque naquela equalização de máximos de momento está levando em conta só o momento. Aqui eu estou usando o modelo de Timoshenko, que também usa as tensões de cisalhamento na hora de avaliar os esforços. Ele é mais completo, então esse resultado aqui está mais próximo do real do que o anterior. Bom, então descobri aqui para um carregamento contínuo, né, constante ao longo da viga, qual seria a melhor posição daqueles apoios, né, para poder me possibilitar usar a viga mais delgada possível. Se houver uma outra distribuição, né, piramidal, parabólica, sei lá qual, o valor vai ser outro. Mas ele pode ser encontrado por um processo desse tipo. Em outras situações, você ainda vai conseguir fazer a mesma coisa, né, colocando mais parâmetros. Por exemplo, suponha que você queira otimizar a nervuragem de uma chapa, né, qual o tamanho da nervura, o tamanho do apoio, né, da espinha que você tem que botar acima de uma chapa para ela resistir melhor. A condição, né, cada caso é um caso, mas dá para fazer usando esse sistema. Então vamos dar só uma olhadinha aqui em qual foi a evolução desse processo. Deixa eu aumentar aqui. Olha aqui, começou com 0,1, foi descendo, passou, oscilou, voltou, está aqui, chegou no final. Isso é o que está lá naquele evolution, né, o parâmetro contra a tensão de von Mises. Tá certo? Existem outros algoritmos, né, disponíveis para otimização. Tem sequência de problemas quadráticos, gradiente conjugado, tem isso aí. De novo, cada caso vai ser um caso. Você vai fazer esse teste naquilo que você faz normalmente e vai ter que realmente testar e retestar até achar um que seja mais confiável, mais eficiente para você usar continuamente na sua prática. Tá certo? Bom, então isso é o que nós temos para esse tipo de recurso. Eu ainda não achei um jeito de fazer com que eu consiga colocar aqui dentro os comandos diretos do .com, né? Eu precisaria aqui fazer também associação de arquivos e tudo mais, mas eu ainda estou precisando usar isso, né? Uma chamada de sistema e uma execução por fora com a leitura de arquivos. Mas, bom, pelo menos funciona. É um recurso que você consegue ativar então no Aster, tá certo? Eu espero que todos tenham gostado. Os arquivos vão estar disponíveis também no local de sempre. E muito obrigado pela atenção que todos me deram. Conto com vocês no próximo episódio e até lá. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o CodeAster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o CodeAster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.